Amados, o tema da nossa conferência: na tua luz vemos a luz. É uma expressão do salmista. Vocês devem ter percebido no texto de abertura dessa noite, o Salmo de número 36, versículo 9, mas é apenas um tema geral. A cada dia, hoje, amanhã, depois de amanhã, nós falaremos 3 assuntos que eu entendo serem extremamente importantes para todos aqueles que desejam ter uma experiência genuína de conversão. Isso porque vivemos num tempo em que a conversão ela é um grande problema, não do ponto de vista meramente doutrinal, mas sobretudo da experiência prática de vida cristã. Então eu quero convidar vocês que estão hoje aqui a voltarem amanhã e também depois de amanhã, não falte nenhum dia, porque essas 3 ministrações elas constroem um todo, elas constroem um só entendimento. Hoje vamos começar tratando acerca: as trevas não compreenderam a luz. Amanhã ministraremos uma outra mensagem relativa a esta e no domingo a conclusão. Portanto, é importante que vocês venham os 3 dias, porque se você assistir apenas uma mensagem ou 2 mensagens, você não terá a compreensão exata daquilo que nós propomos nessa conferência. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Muito bem, quero pedir que vocês também me acompanhem passo a passo em cada um dos pontos que serão tratados em cada mensagem, no caso desta noite, sobretudo, que vocês possam apreender ponto a ponto, e eu vou sinalizar quando eu sair de um ponto e entrar no outro aspecto, e vocês então vão organizando todo o pensamento. Não se distraia, não permita que a expectativa do seu coração, essa alegria, possa roubar esse momento que requer de nós contemplação. Afinal, nós vamos falar muito sobre ver, sobre a luz dos olhos, a luz que nos faz enxergar a verdade, que nos faz compreender a verdade. E ainda, presta atenção, que muitos aspectos que hoje serão tratados e também nos dias seguintes, vocês já têm ouvido outras vezes. Não subestime a palavra de Deus. Se o Senhor nos trouxe a esse tema, Ele quer nos conduzir a uma experiência. Então eu sei que muitos irmãos vieram de longe, e mesmo os daqui, do DF, trazem sempre uma expectativa, mas não seja uma expectativa pueril da infância, mas que seja uma expectativa de experiência, que você ouça orando a Deus, dizendo: Senhor, permita-me compreender tais verdades no meu espírito, que essas verdades iluminem o meu coração, iluminem a minha consciência, iluminem a minha alma, para que eu possa ver com clareza, e vendo, eu possa viver à luz da tua palavra. Amém, queridos? Amados, falando hoje, as trevas não compreenderam a luz, nós queremos começar a refletir num aspecto fundamental da nossa existência. Serão praticamente 3 pontos que eu quero trazer hoje, mas o primeiro é que nós resgatemos a nossa origem em Deus, que todos nós resgatemos aquilo que a Escritura nos fala acerca da nossa origem em Deus, como Deus nos criou, onde Deus nos criou, para que Deus nos criou. Por que é fundamental nós começarmos deste ponto, exatamente de resgatarmos a nossa origem, a causa fundamental da nossa existência? Ora, é para que você veja o patamar no qual, ou para o qual Deus nos criou, e você olhando para a sua realidade, a sua condição no presente momento, você possa sentir a necessidade
de alcançar aquele padrão em que Deus nos criou e para qual Deus nos criou. A Bíblia declara, alto e bom som, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Você pode abrir rapidamente a sua Bíblia. A maioria dos versículos eu vou apenas mencionar, queridos, tá? Porque são vários, mas este eu vou ler de início. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Acompanhe. Entendam no seu espírito agora. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Atentem para o fato de que esse texto, ele é um texto que está em Gênesis, no capítulo 1, e logo não é uma referência a nenhum povo específico sobre a terra. Não é uma menção aos judeus, nem uma menção à igreja, nem uma menção a eleitos, nem uma menção. Pelo contrário, está falando da origem, quando Deus criou a humanidade. Logo aqui está o desígnio de Deus para o homem. Está o desígnio de Deus para a humanidade. Por que nós devemos pensar e compreender corretamente esse texto que parece ser tão simples? Ora, é porque quando nós lemos a Bíblia, nós, a maioria dos cristãos, nós somos tendenciosos e somos inclinados a direcionar todas as bênçãos contidas na Escritura apenas para os crentes, apenas para evangélicos, né? E tudo que é maldição, que é coisa ruim, que é doença, que é pecado, que é condenação eterna, você joga para aquele que não tem a sua fé. Não é isso ou não? Agora, o que a Escritura nos coloca logo de início? Que Deus, ao criar o homem, a palavra homem aí, humanidade, ao criar a raça humana, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E portanto Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, no momento em que Deus está ali criando o homem, é dito que Deus cria o homem do pó da terra, e este homem, lembre-se, é a humanidade, e ele sopra nas narinas do homem o espírito de vida. Deus sopra o seu próprio espírito para dentro do homem. Ou seja, enquanto todas as coisas criadas por Deus sobre a terra tem cada um a sua própria semelhança, a sua própria identidade, o homem, ele é feito à imagem de Deus e ele recebe o sopro de Deus para dentro dele. Logo, você é um homem criado por Deus, é uma mulher criada por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e você tem como a quintessência aquilo que é mais precioso, mais íntimo e mais profundo dentro do seu espírito, a centelha divina. Ou seja, existe algo de Deus dentro de nós que nos liga a Deus. Nós somos unidos a Deus não somente pelo ato criador, mas porque Ele colocou o seu próprio Espírito dentro do homem. Se nós lermos ainda o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29 e 30, o apóstolo Paulo, continuando dentro desse mesmo pensamento, ele vai dizer que nós fomos, então, predestinados por Deus para sermos conformados à imagem do seu Filho. Então vá aí reunindo cada um desses textos. O homem criado à imagem de Deus, o homem criado à imagem de Deus recebe o Espírito de Deus, a centelha do Espírito de vida de Deus dentro de si, e este homem agora, nesse processo, ele está sendo o quê? Conformado.
ou pelo menos vamos pensar, ele precisa ser conformado à imagem do Filho primogênito de Deus. E esse ser conformado, entendam, a imagem do Filho primogênito de Deus implica um crescimento espiritual do homem. Ou seja, o homem, ao longo da sua história, ele desenvolveu suas faculdades psíquicas, suas faculdades físicas, só que ele também precisa desenvolver as suas faculdades espirituais. O homem está dentro de um processo e ele precisa atingir esse crescimento que Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, ele vai dizer: até que todos alcancem a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. Ou seja, o homem criado, ele é criado segundo um propósito. Agora, isso nós demoramos, nós custamos de enxergar. Pense comigo por um momento, porque por mais que vocês todos aqui sejam capazes de afirmar essas questões que aqui estamos colocando, e eu tenho plena convicção que todos nós, cada um de nós aqui, é capaz e já sabe e está cansado de saber que o homem foi criado à imagem de Deus, que Deus soprou seu espírito para dentro do homem, e que este homem, ele está no processo de conformação à imagem do Filho primogênito, e que essa conformação implica uma expansão de consciência, um crescimento espiritual que eleve o homem a uma estatura, a um crescimento na mesma dimensão do próprio Cristo de Deus. Agora, vamos ser honestos aqui, em dois aspectos. Nós sabemos disso, não é verdade? Agora, o quanto isso para nós é verdadeiro? E aqui começa a nossa reflexão. Você pode responder: ora, isso é verdadeiro, não há nada mais verdadeiro do que isso. Aí eu pergunto para você: ora, imagine só, uma pessoa criada à imagem de Deus, que recebeu a centelha divina do próprio Deus, que esse homem está sendo conformado à imagem do Filho primogênito, e que o objetivo final é um crescimento e uma expansão de consciência a ponto de você atingir a estatura de Cristo. Ora, se isso é verdadeiro, eu pergunto: existe alguma coisa mais séria, uma coisa maior, mais grandiosa, mais bela do que essas verdades? Fala para mim. Teoricamente não. Então, de duas uma: ou nós, sabendo disso, não cremos de fato. É possível, não é? Você pode carregar isso como um dogma, como apenas uma ideia, porque afinal a sua religião prega isso, né? Você foi criado num país ocidental, num país religioso, num país protestante, católico, evangélico. Logo, você não tinha como fugir dessas verdades. Então você repete dogmaticamente, mas isso não te atinge de fato, e logo você não tem uma experiência com a verdade. Pode ser o caso. Ou pode ser o caso que, ainda que você tenha compreendido tais verdades com a sua mente, você não as consegue enxergar. É possível que as trevas do império das trevas, a influência do império das trevas, o nosso entendimento espiritual, na nossa consciência, nos cega de tal maneira que nós não levamos isso a sério, não levamos isso adiante. A gente só leva isso a sério adiante em termos, numa reunião, numa pregação, numa conferência, mas ao sairmos daqui a vida segue, a vida continua, nós temos outros planos, temos outros projetos, afinal de contas, né, nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos conquistar, e domingo que vem a gente volta
para poder ouvir de novo, né? Trazer um dinheirinho, cantar 3 hinos, ouvir o Valmir cantar, que é uma maravilha. É bom demais ouvir você cantar, viu, amado? Pelo menos eu, que, né, que tem uma caída, uma queda pela música sertaneja, né? Esse jeito seu caipira de cantar é bom demais. Mas aí pode ser o caso que nós não levemos a sério de fato por ignorância. Não pense você que você tem 10, 15, 20, 50 anos de cristão e você enxerga plenamente essas verdades grandes e profundas. Porque no dia que essas verdades forem vistas por nós de fato e de verdade, nós não teremos outro caminho, outro recurso, senão seguir na direção do alvo da nossa existência. Então, em primeiro lugar, entenda: Deus te criou à sua própria imagem e semelhança. Entenda isso e receba isso no seu espírito. Ou seja, você é filho de Deus. Você tem a natureza de Deus. Para usar uma expressão bastante popular, você tem o DNA de Deus. Isso é verdade? Isso é verdade? Não sei. Está escrito. O pastor está dizendo. Vocês estão dizendo. Mas isso é muito sério. Isso é muito grande, é muito profundo. Ele soprou o seu espírito para dentro de nós, nos introduziu dentro de um processo de conformação. Ele disse: você será conformado à imagem do meu filho primogênito. E ele disse: e você atingirá a completa obra de conformação à imagem do meu filho quando você atingir a estatura de Cristo. Já imaginaram quando nós atingirmos esta estatura? Esse é o mistério de Deus acerca da nossa vida humana. Você pode olhar para mim, eu olho para vocês, olhamos uns para os outros e não enxergamos absolutamente nada disso. Concorda? Tudo isso é muito bonito, é muito bacana, parece ser muito verdadeiro, mas o fato é que o que vale mesmo são os nossos próprios projetos, o nosso orgulho, nossas conquistas, é a nossa vida individual. E para acrescentar ainda nesse primeiro momento, se o sentido da vida é que nós atinjamos essa estatura de Cristo, veja que, tratando-se da nossa existência nessa terra, neste mundo, existe um texto na Bíblia, eu vou pedir para o Henrique colocar ali para mim, por gentileza, que é Atos capítulo 17, versículo 28, em que aprofunda ainda mais essa questão grandiosa da nossa origem em Deus. Paulo diz assim: pois nele vivemos. Eu vou pedir para o Henrique, por gentileza, voltar. Coloca no versículo 26. Pronto. De um só fez toda a raça humana. Estão sentindo aí? Paulo está falando de quem? De toda a raça humana. De um só fez toda a raça humana. Para quê? Para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Então Deus criou toda a raça humana para habitar sobre a terra e para buscarem a Deus. Deus criou toda a humanidade para buscar a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Então voltem para cá, vamos ponto a ponto. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus soprou para dentro do homem o Espírito de vida, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o ruá divino, o pneuma divino, o Espírito de Deus, a centelha de vida para dentro do homem. Este homem, ele está ordenado a ser identificado e conformado à imagem do Filho primogênito de Deus, e essa conformação atingirá o seu clímax quando o homem alcançar completamente a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. E não bastasse que o Senhor tivesse feito a cada um de nós a sua imagem, ter nos colocado o seu Espírito, nos ter colocado no processo de conformação, estabelecer uma meta de crescimento, a estatura de Cristo, Ele ainda nos colocou dentro dele. Ou seja, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Ou seja, nós estamos completamente tomados de Deus, cercados por Deus, e para onde você for, você só vai se encontrar com Deus. Então não temos como fugir de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, porque Ele nos criou à sua imagem, nos criou com propósito, e Ele nos criou dentro dele. Eu li essa semana uma paráfrase desse texto de Atos 18, 28, coloca para mim a paráfrase do texto, e eu achei extraordinário o que foi dito, e você pode estar perguntando, o que tudo isso que temos dito até agora tem a ver com na tua luz vemos a luz, não é? Então eu estou tentando no primeiro momento impressionar os irmãos com o fato de quem nós somos, quem nos criou, por que nos criou, como nos criou, para que você entenda quem você de fato é. E essa paráfrase, ela diz assim, olha, até podem me ajudar se a paráfrase fugir o sentido do que acabamos de ler, alguém pode se manifestar e corrigir sem problema. O Deus que fez o homem para que este o encontre. Está de acordo? O que nós lemos? O Deus que fez o homem para que este o encontre. Deus fez o homem para que o homem encontre a Deus. É o que está dito, que Deus criou toda a raça humana para buscarem a Deus. Então essa pessoa colocou o Deus que fez o homem para que este o encontre, o Deus que nós procuramos tocar pelo tatear de nossas vidas. Essa palavra tatear, ela exprime a ideia de alguém cego, alguém desprovido da visão, lógico, aqui é visão espiritual. Então é como um cego procurando algo, e ele vai tateando, buscando com as mãos encontrar o divino, encontrar a Deus. Então o Deus que fez o homem para que este o encontre, o Deus que nós procuramos tocar pelo tatear de nossas vidas, este Deus, olha, este Deus é tão espalhado. Eu achei extraordinária essa ideia. Esse Deus é tão espalhado e tangível como uma atmosfera em que nós somos banhados. É o que Paulo está dizendo, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Então, para que todos nós possamos existir, nos mover e viver nele, ele tem que ser tão espalhado, tão grande, um ambiente divino no qual todos nós nos encontramos. Esse Deus é tão espalhado e tangível como uma atmosfera em que nós somos banhados. Ele nos envolve por todos os lados, como o próprio
mundo. Por que como o próprio mundo? Porque nós estamos no mundo, sim ou não? E esse mundo é tão grande que nós não percebemos o mundo em que estamos, apenas vivemos. Então, do modo como nos encontramos aqui, assim, ele fez uma comparação, Deus nos envolve tão completamente, nos envolve por todos os lados, como o próprio mundo. Ou seja, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, se Deus nos concedeu o seu Espírito, o sopro divino, que é a quinta essência divina para dentro de nós, se Ele nos colocou dentro de um processo de crescimento espiritual, de identificação e conformação com seu Filho, e se Ele então estabeleceu que o alvo desse crescimento é o nosso crescimento e desenvolvimento até atingirmos a estatura do próprio Cristo, e agora nós entendemos que nós estamos dentro dele, vivendo nele, existindo nele, nos movendo nele, logo nós não temos como escapar. E a pergunta que abre o sentido dessa mensagem esta noite é a seguinte: ora, se este Deus é tão espalhado e tangível como uma atmosfera, então pense, onde você for, neste momento, se você respira, você não tem como não respirá-lo. Neste momento, o seu caminho, eu não tenho como não caminhar nele. Se eu vivo, não tenho como deixar de viver nele. Isso é toda a raça humana. Então, se esse Deus é tão espalhado e tangível como a atmosfera em que nós somos banhados, e Ele nos envolve por todos os lados como o próprio mundo, eu pergunto, o que nos falta para nós o abraçarmos? Alguém poderia dizer assim: talvez a coisa melhor do mundo, da vida, que alguém poderia ganhar, era se encontrar com Deus. Sim ou não? Seria bom para você, Pedrão? É a melhor coisa? Preferia se encontrar com Deus ou ganhar na telecena? Só 280 milhões de reais na telecena, na cena da virada. Está chegando, né? 280 milhões, não é nada? Ah, para, que não é nada. Irmãos, eu com 280 milhões, o que é que eu quero com Deus? Fala a verdade, pessoal, vamos entender. Ora, se nós estamos envolvidos nele, vivemos nele, o que nos falta para nós o abraçarmos? Já que poderíamos dizer que o desejo do Pedro e de cada um de nós seria: se eu me encontrasse com Deus, o que você faria? A minha mãe diz assim: meu filho, quando Jesus voltar, porque eu não vou morrer antes de Jesus voltar, ela diz, eu vou abraçar o meu Jesus. Não é bonito? Isso é maravilhoso. Uma frase para colocar, fazer uma música da Assembleia de Deus, fica bacana, um ritmo, né? Lá verei meu pai, lá verei, lembram? Minha mãe, lá verei. Aí no final fala que eu quero ver mesmo é o meu mestre, né? Tá, mas se você vive nele, se você se move nele, se você existe nele, se ele é tão espalhado que nos envolve de tal maneira como a atmosfera em que nós somos banhados, o que nos falta para nós o abraçarmos agora? Hein, pessoal? O que nos falta para nós o abraçarmos agora? A resposta está clara, está aí. A resposta está aí, você sabe. Eu estou puxando um pouquinho o entendimento dos irmãos, para que você participe do que eu estou pensando e desenvolvendo. Então, o que é que nos falta para nós o abraçarmos agora, já que ele é tão espalhado e nos envolve? Nós vivemos, nos movemos, ou seja, para onde você se virar, você se depara com ele. Não tem uma única direção para a qual você se vira que você não se depara com ele.
Afinal, você vive nele. E olha que o que Paulo está dizendo é extraordinário, porque ele fala, olha, Deus fez toda a raça humana para buscar a Deus, para encontrar com Deus. Aí ele coloca, se bem que nós não estamos distantes dele. Então aqui é um paradoxo que você tem que pensar um pouco. Ora, se Deus criou o homem para buscar a Deus, para buscá-lo, o que o homem vai fazer? Ele vai buscá-lo onde? Em Jerusalém, em Israel. Chega lá, vai se deparar com pedras, com túmulos, com catedrais e com camelo e tudo mais, e não dá nada. Volta e a vida continua a mesma. Ah, mas você vai à igreja evangélica, você vai lá, é bacana, está tudo certo, mas parece que não funciona, porque nós estamos sempre buscando a Deus em algum lugar. Isso é o tatear. E Paulo fala, mas por que essa busca deste modo, se você vive nele, se você se move nele, se você existe nele? Eu perguntei, por que, se esse Deus é tão espalhado e tangível como a atmosfera em que nós somos banhados, ele nos envolve por todos os lados como o próprio mundo, o que nos falta para nós o abraçarmos? Essa bola foi na trave. É isso mesmo, só que eu perguntei uma coisa, você respondeu na negativa. O que nos falta para o abraçarmos agora? Vê-lo. Só nos falta vê-lo, porque se você vê, você correrá na sua direção imediatamente. E por que nós não o vemos? É o problema que eu quero tratar com vocês essa noite. E por que nós não o vemos? Talvez alguém diga, não, mas eu vi Jesus. Não seja precipitado. Essa conferência tem um objetivo de denunciar a religiosidade e a dogmática cristã, lançar por terra todos os dogmas que nós recebemos por herança de um cristianismo fraco, frágil, em que faz uso apenas de papel e letras, mas falta-lhes o espírito, falta a vida, falta a verdade, falta a luz. Irmãos, porque se é verdade que o cristianismo é fruto da obra da morte e ressurreição de Jesus, a igreja deveria ser um grande espetáculo para o mundo. A igreja no mundo inteiro como luz do mundo, como sal da terra. Os irmãos já imaginaram que potência seria esta? Mas não, enquanto nós pensamos em salvar o mundo, somos nós mesmos que estamos precisando de salvação. Então, o que nos falta para nós o abraçarmos? Vê-lo. E quando nós falamos que nos falta ver, nós nos deparamos com o primeiro problema a ser tratado nessa conferência. O problema ontológico relacionado à visão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este homem foi dotado do Espírito Divino, e agora Deus quer se aproximar deste homem, quer tomá-lo pela mão, quer conduzi-lo no eixo da história, passo a passo, levando este homem a crescer e a desenvolver-se normalmente, até que ele atingisse a estatura plena do Filho primogênito de Deus, que é o Cristo de Deus, até atingirmos a plena estatura de Cristo. Mas a história do homem, conforme a nossa experiência sinaliza, e a Bíblia registra, no início da história humana, algo aconteceu. Este homem criado por Deus, no momento em que as faculdades da sua inteligência desabrocharam, quando o homem chega ali no exato momento, quando a Bíblia fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, pensa por um instante comigo, árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por que nós não entendemos a Bíblia? Porque nós lemos a Bíblia como se lê uma bula de remédio. Ninguém entende uma bula de remédio, exceto quem estudou para aquele fim.
Mas nós lemos e não entendemos e está tudo bem. Sim ou não? Agora, se você parar por um momento e refletir, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro é a palavra conhecimento, é a palavra conhecer. Ou seja, somente o homem tem a capacidade de conhecer. Os animais não podem conhecer. Os animais eles vivem pelo mero instinto de sobrevivência deles. Mas o homem, ele é criado com a capacidade de conhecer. E lembre-se, a vida eterna consiste em conhecer a Deus o Pai e ao seu Filho a quem o Pai enviou. Ou seja, o homem estará conhecendo e conhecendo e conhecendo sempre, por toda a eternidade. O homem tem a capacidade, portanto, de conhecer, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. O que é o bem e o mal? Como nós podemos sintetizar a ideia de bem e mal? Já houve alguém, um certo filósofo do século XX, que dissesse que a ideia de bem e mal é uma ideia inventada pelo homem. Diz que o homem inventou o bem e o mal para estabelecer as armas com as quais lutar uns contra os outros. Olha como é fácil. O Valmir não gosta de mim, ele cria um problema comigo, ou eu crio com ele, não sei, alguma coisa assim, e aí ele sai do nosso meio. Quando ele sai, o que acontece? Aí o irmão Gabriel, Rafael, que tudo é anjo, manda um WhatsApp pro Valmir. Valmir, cadê você, rapaz? Eu notei sua ausência e tal. Aí o Valmir vai falar assim: olha, rapaz, é porque não dá mais. Eu descobri que o Alexandre não é do bem. O Alexandre é do mal. Não tem isso? A partir de então, o Rafael passa a me olhar como alguém do mal. Chancela. E com isso, certamente, se o Valmir me acha que é do mal, que eu sou do mal, logo o Valmir é do quê? É do bem. Logo agora o Valmir já conseguiu o primeiro soldado nas fileiras dele. Então alguém observando isso, disse: a ideia de bem e mal foi criada pelos homens como armas de luta de uns contra os outros, né? Tanto é que nós estamos vivendo um processo político no Brasil em que tem o lado do bom, do bem, e o lado do mal, sim ou não? No final é todo mundo do mal, né? Do bem não tem ninguém. Mas é lógico que cada um que está numa extremidade vai olhar o outro como mal e vice-versa. Mas o fato é que mal e bem não é uma invenção do ser humano. Mal e bem é uma capacidade que o homem tem de discernir, do ponto de vista moral, o que é bom e o que é mal, o que é do bem e o que é do mal. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal sinaliza que o homem não somente teria conhecimento, mas teria um tipo de conhecimento específico que todo o restante da criação não teria. Pensa numa vaca, a vaca está lá comendo no pasto, e onde tem capim ela vai comendo, sim ou não? De repente ela chega numa horta cheia de alface. O que ela faz? Ela vai pensar: puxa, eu não posso comer essa alface, porque essa alface pertence, né? Ela pensa assim? Não, ela come e não tem peso de consciência, não tem noção se pode, se não pode, se é bom, se é ruim. Um cachorro na rua passando, vê a cadela, mãe dele, no cio, o que ele faz? Não diga. Mas ele vai ficar com peso de consciência porque teve uma relação amorosa com a cadela, sua mãe? Vai? Ele vai acabar e vai fazer o quê? Vai deitar debaixo da árvore, vai ficar como se sentindo leve. Vocês sabem como é que se sente depois, né? Tranquilo, totalmente. E por que ele não tem essa ideia de: puxa, eu não deveria ter feito isso? Ora, porque o cachorro não tem ideia de moral, de bem e de mal. Isso somente o homem
ele pode ter. Deus criou o homem para conhecer e ter essa consciência do bem e do mal, da verdade, da mentira, do certo e do errado. Então, quando essas faculdades elas brotaram, elas floresceram e frutificaram dentro do homem, que o homem se deu conta do bem e do mal, este era o momento em que o homem deveria tomar uma atitude. Neste momento ele deveria ouvir a Deus. Você não deve viver por meio do conhecimento, você deve viver por meio da vida. O homem tinha ali no Éden a opção de viver por meio do conhecimento ou viver por meio da vida, a árvore da vida, comendo da árvore da vida, ou seja, fazendo da árvore da vida o seu alimento cotidiano, seu alimento diário. Ele viveria da vida, existiria pela vida, seria sustentado pela vida. Agora, se ele comesse ou fizesse da árvore do conhecimento o seu alimento cotidiano, Deus disse: olha, certamente morrerá. E o que aconteceu? Vocês lembram daquele breve diálogo entre a mulher e a serpente em Gênesis 3, onde tudo começou? Diz a serpente à mulher: não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim? E a mulher respondeu dizendo: não, de toda a árvore do jardim podemos comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não poderemos comer nem tocar nela, porque se comermos certamente morreremos. E a serpente respondeu: é certo que não morrerás. Queridos, nesse pequeno discurso ou diálogo entre a mulher e a serpente, nós temos um momento decisivo. Qual foi o grande pecado do homem naquele momento? Não foi comer fruto nem fruta, nada disso. O problema foi que ali em Gênesis 3, Deus falava e a serpente falava. De um lado fala a serpente, do outro fala Deus. Essa é a grande questão. A pergunta é: você dá ouvidos a quem? Quem fala a verdade para você? A serpente ou Deus? Deus disse: se viver por meio do conhecimento, certamente morrereis. A serpente diz: não, Deus sabe que no dia que você comer, serás como Deus, e portanto você não morrerás. Deus disse: morrerás. A serpente diz: não morrerás. Queridos, no meio desse diálogo, a mulher que tinha agora suas faculdades prontas e preparadas para simplesmente usá-las e falar: não, eu quero ouvir a Deus, eu quero acreditar em Deus, eu vou seguir a palavra de Deus, os conselhos de Deus, os desígnios de Deus. Não, naquele momento a mulher fora seduzida. Aquelas palavras maravilhosas, porque são palavras maravilhosas do ponto de vista, do nosso desejo humano: serás como Deus, não morrerás. Aquelas palavras cegaram naquele momento o entendimento e cegaram os olhos do coração do homem. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e 3 nos servem para isto, para nos mostrar o homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança, o homem que recebeu o fôlego de vida de Deus, o Espírito de Deus, esse homem que foi criado para o propósito de Deus, para ser conformado à imagem do Filho, para chegar à plena estatura de Cristo. Este homem teve os seus olhos cegados no momento da queda. Logo, prestem atenção: o que é a queda do homem? Não é uma história do passado, não é uma história mítica do passado. A queda do homem é um fato, ainda que esse fato possa ser colocado de variadas formas na Escritura ou nas Escrituras, mas o fato é que ninguém pode negar a queda do homem, porque para onde nós olhamos, vemos os homens todos caídos. Então, para que fique de uma vez por todas entendido, o que é, portanto, esta queda? Quando você ouvir falar de queda do homem, você não pode prescindir de buscar as nossas origens. O homem caiu de onde? O homem decaiu de onde? Se eu falar assim: Rafael, você é um homem caído,
Ele, como um crente, vai dizer o quê? Misericórdia, preciso do Senhor, maravilha, né? Faz o sinal da cruz e segue o caminho. Mas se você chegar para uma pessoa que não tem uma religião, etc., você fala assim: olha, você é um homem caído, o que ele vai te falar? Caído de onde? Caído em quê? De quê? Olha, eu faço bem, sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu cuido da minha família, sim ou não? Aí você vai explicar para ele: o homem criado, ele caiu ou decaiu da base na qual ele fora criado, a imagem e semelhança de Deus, que tem o Espírito de Deus dentro de si, para ser filho de Deus e, portanto, expressar a Deus e manifestar os atributos de Deus. Ser filho de Deus é ser continuidade de Deus, é ser extensão de Deus. Como diz: eu sou a videira e vocês são os ramos procedem de Cristo, né? Nascem dele, partem dele e levam a própria videira para os lugares mais distantes. Essa é a ideia. Paulo vai dizer, salvo engano, em Gálatas capítulo 5, versículo 25, um texto não compreendido pela maioria dos cristãos, se bem que eu nunca vi alguém comentando esse texto como deveria ser comentado. Não tem aqui nenhum orgulho nisso, viu, queridos? Mas é um fato quando Paulo vai dizer assim: olha, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu fiquei muito tempo pensando nesse versículo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí a primeira conclusão a que eu cheguei era: ora, se eu vivo no Espírito, logo não tem como eu não andar no Espírito. Ou tem? Se eu vivo no Espírito, como eu posso andar fora do Espírito? Não é meio ilógico? Porque uma coisa parece que espelha a outra. Mas o fato é que Paulo está evocando essa verdade fundamental, que todos nós existimos nele. Então, se é um fato que você existe nele, se move nele, e tudo acontece nele, por que você então não anda segundo esse Espírito, ou esse Deus no qual você está mergulhado? Essa é a grande questão. O homem, portanto, decaiu dessa condição de imagem, decaiu dessa condição de filho, e o homem agora caminha perdido e já não vislumbra, nem mesmo os cristãos, o processo e o estágio final, que é o alvo, a estatura plena de varão perfeito. A nossa religião não dá conta dessas verdades. Fala a verdade. A nossa religião não dá conta. Se alguém perguntar a sua religião, você está na sua religião, você está caminhando nessa direção? Isso é um fato ou é uma doutrina? O que você está fazendo na direção, caminhando nesta direção de varão perfeito? Ora, nós temos tantos projetos, queridos. Um dos projetos de todo ser humano é se aposentar, não é? A Jane, eu estou casado com a Jane há quase 30 anos, né? 27 anos, 28 anos. E ela sempre trabalhou, toda a vida. E eu dizia: não precisa. Vai cuidar dos meninos, vai cuidar da outra parte. Não, porque eu sou mulher de trabalho, toda vez trabalhei. Eu falei: tá bom, meu, então trabalhe, não tem problema. Mas por que você insiste tanto? Eu quero me aposentar. Aposentar. Aí agora ela passou num concurso público, agora é servidora da Secretaria de Educação. Definitivo. Aí ela acorda de manhã, 6 da manhã, 5:30 da manhã, para encarar as criancinhas na escola. Ela levanta, eu olho para ela, eu falo: você vai mesmo, filha? Ela fala: eu preciso ir. Mas você está vendo que é um esforço. Mas fala: mas filha, mas em nome de quê? É do salário. Nós sempre vivemos sem esse salário. A gente pode viver sem esse salário, não tem problema. Preciso me aposentar. Eu queria ver um crente acordar todo dia 5:30 da manhã,
para consagrar a sua vida a Deus, e você fala assim: ô fulano, vai deitar, vai descansar. Não, eu preciso ser conformado à imagem do Filho de Deus. Eu queria ver o Cristo levantar meio-dia, chegar em casa meio-dia, ter 2 horas de almoço ali no intervalo, e ele se dedicar à oração, à meditação, à consagração, chamar a família. O que foi? Você vai descansar um pouco? Eu preciso ser conformado à imagem do Filho. Eu não vejo nada disso, porque o que funciona na nossa vida e o que a nossa religião é capaz é somente de dar conta dessas questões que estão imediatamente diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar o que está além do imediato. A queda do homem é o homem decair dessa condição gloriosa e agora cego, viver uma profunda ilusão. Vocês sabiam? Uma vez uma pessoa me perguntou, ou melhor, eu disse para uma pessoa que todas as religiões falam de pecado. A pessoa deu um pulo e falou: não. Pecado é uma coisa de crente, de evangélico, de Bíblia, de cristão. Eu falo: não, calma. A palavra pecado pode ser uma palavra exclusiva, uma palavra da Bíblia. Pode ser que o budismo, qualquer outro ismo aí não use essa expressão, mas o fato é que pecado traduz uma ideia, e ainda que outras religiões não tenham a mesma palavra, todavia elas trazem a mesma ideia. Isso é espetacular. Há um grupo muito grande na Índia, um grupo religioso, que chama esse estágio do homem e essa condição na qual ele se encontra de Maya. Maya, diga Maya. Tem gente que não gosta para ouvir. Diga Maya, os irmãos, Maya. Não precisa falar não, mas é para você poder entender. Mas o que quer dizer Maya? Maya quer dizer ilusão. E o hinduísmo, portanto, quando diz que o homem está nessa condição, nessa situação de Maya, ele está dizendo: o homem é um ser que, embora ele tenha a centelha divina nele, ele, porque é cego, ele vive uma ilusão. Se nós soubéssemos quem nós somos, no dia que nossos olhos espirituais forem abertos e nós enxergarmos, ou como diz a Escritura, nós encontrarmos o tesouro escondido no campo, o que nós faremos? O que Jesus falou: um homem, havendo encontrado um tesouro escondido no campo, ele vendeu tudo o que ele tinha para adquirir aquele campo por causa do tesouro. Um homem encontrou uma pérola de grande valor. É um homem que negociava, bens, coisas, e ele um dia encontrou alguém vendendo uma pedra muito preciosa, uma pérola de grande valor. E aquele homem, quando viu aquela pérola, ele entendia de pérola, ele sabia do valor daquela pérola. Ele falou: preciso comprar aquela pérola. E o que ele fez? Chegou em casa, juntou tudo o que ele tinha, tudo. Mas é um texto bíblico, para você sentir o impacto. Você teria como juntar hoje tudo o que você tem? Alguém vai dizer: eu juntaria, não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas você daria tudo o que você tem? Porque o pouco que você tem é o seu tudo. Essa é a grande questão. Aquele homem vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola, adquiriu a pérola de grande valor. E eu pergunto: o que moveria alguém a vender tudo o que tem para alcançar uma pérola de grande valor? Ele viu, ele conhecia, e ele sabia que aquela pérola valia muito mais do que tudo o que ele possuía. Então, quando ele adquiriu, alguém poderia falar assim: você é um louco. Ele poderia responder: você é um cego.
Você não é capaz de fazer o que eu fiz porque você não sabe o lucro no qual eu estou. Você não sabe que agora eu estou bilionário. Usando uma palavra para vocês entenderem claramente. Então, o hinduísmo diz que o homem vive no estágio de ilusão. Portanto, ilusão é a queda do homem. A ilusão é a condição de pecado do homem. O homem é pecador, o homem peca porque o homem está na ilusão. E por que ele está na ilusão? Porque ele é cego. Por isso que o homem desenvolveu essa coisa que nós chamamos de ego. O ego é o que nos atrapalha em tudo, em todas as nossas relações, em todos os sentidos da nossa vida. Esse ego é a projeção que nós temos de nós mesmos, e nos fazemos superiores a tudo e a todos, e portanto estamos dispostos a qualquer coisa, inclusive matar, inclusive passar por cima do outro para alcançar os nossos objetivos fúteis, efêmeros e passageiros. Um outro grupo religioso disse que o problema do homem é o sofrimento. Sofrimento. Então, enquanto um diz o problema do homem é ilusão, o outro falou, não, o problema do homem é o sofrimento. Aí você olha para a experiência humana, fala, puxa, faz muito sentido. Porque olha que coisa interessante. Alguém fala assim, Valmir, você não pode usar essa pulseira. Você está com uma pulseirinha banhada a ouro aí no braço. Sabia que isso é pecado? Não tem quem chame pecado essas coisas? Mas alguém com um olhar mais agudo disse, vocês têm observado que vocês fazem os outros sofrerem? Com as suas palavras, com suas atitudes, com seus gestos, e com isso você também é afetado e logo você também sofre. E você olha para a humanidade, qual é a condição da humanidade? É de sofrimento. Todos estão dentro de um sofrimento, todos estão sentindo a mesma dor, e essa dor é o pecado. Já na teologia, na Bíblia Sagrada, mais especificamente, a palavra pecado vem do grego amartia, que quer dizer errar o alvo. Ou seja, o homem criado, porque ele é cego, ele vive num processo de ilusão, ele, portanto, erra o alvo e, consequentemente, ele sofre. Então, a grande realidade da humanidade é esta. Então os irmãos precisam vislumbrar isso, o plano no qual nós fomos criados e o plano no qual nós nos encontramos. Qual então a saída? Tem uma saída, e só tem uma saída, unicamente uma saída. João capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler com vocês aqui no telão, para não ter que usar meus óculos, e com isso nos encaminhamos para a terceira parte e finalização dessa mensagem. Mas dessa mensagem toda depende a mensagem de amanhã. E segue. Eu vou precisar que os irmãos leiam comigo fazendo a exegese do texto, para que os irmãos compreendam com exatidão o que esse texto nos diz. Então não é uma mera leitura da Bíblia, é uma leitura buscando o significado do que o texto diz dentro do próprio texto. Preste atenção, nós temos na Bíblia 4 evangelhos: Mateus, Marcos, vamos lá, Lucas e João. Enquanto Mateus preferiu começar o seu evangelho traçando uma genealogia de Jesus, a começar em Abraão e Davi, numa linhagem real e portanto exclusiva, Lucas decidiu começar o seu livro a partir de Adão, ou a partir de Cristo,
e buscando a origem até Adão, o que é um livro mais inclusivo, porque ele inclui maior parte da humanidade, ao contrário de Mateus. Marcos preferiu começar com João Batista, mas João, que é o discípulo orgânico, que todo o objetivo de João não está voltado para a etnia, para nada disso, ele só está mesmo preocupado com a verdade orgânica e universal, e portanto ele começa o seu livro conectando a eternidade, o princípio, o tempo e até nós hoje. Tudo está conectado. Ele começa dizendo: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, esse primeiro versículo, onde ele se situa? Numa linha que nós agora estamos construindo. Se situa dentro do tempo ou se situa na eternidade? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aponta para o verbo, para Deus na eternidade, que estabelece um princípio. Então, seguindo adiante, ele estava no princípio com Deus. Ainda continua no plano da eternidade ou já entrou para o tempo? Não, ele estava lá com Deus na eternidade. Compreendido isso, vamos adiante para o mais importante. Todas as coisas, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Continua na eternidade? Continua na eternidade ou já entra aqui no tempo? Se tem criação, já tem tempo, porque o tempo é o princípio de toda criação. Não há criação antes do tempo. Logo, entramos no tempo. Agora, aquele que estava no princípio com Deus, aquele que era Deus, o Logos eterno, ele entra agora gerando o tempo ali no princípio, e ele começa e ele cria todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Acompanhe, não desdenhe, não ignore o texto. Alexandre já leu esse texto 1 milhão de vezes, já pregou esse texto dezenas de vezes. Não faça isso, me acompanhe. Você precisa entender aonde nós vamos chegar. Então, se ele estava no princípio com Deus, se ele era Deus, agora um passo adiante nessa linha, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, nós temos aí o Cristo de Deus como o agente, aquele por meio do qual tudo é feito, e agora temos o Cristo de Deus, o Logos, enquanto substância, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe, tudo que é criado, contém o próprio Deus, o próprio Cristo, como o princípio gerador das coisas. Não pensem que as coisas brotaram do nada, no plim. Não. Olha para essa criatura, nosso querido irmão Valmir. Se você existe, de onde você veio, do ponto de vista prático da terra aqui agora? Teria como o Valmir aparecer um bebezinho no colo da mamãe dele? Não. Deus faz tudo a partir de princípio. Deus colocou uma semente lá dentro do papai do Valmir, colocou um óvulozinho dentro da mamãe do Valmir, e quando a mamãe do Valmir e o papai do Valmir se encontraram, então agora vocês têm que juntar a semente e o ovinho, porque o Valmir, enquanto criatura, tem que ter biologicamente um princípio de existência. Sim ou não? Quando Deus cria todas as coisas, qual é o princípio gerador? É Cristo.
Sem ele, nada do que foi feito se fez. Em tudo, para onde você olhar, Cristo está ali. Acredite nisso. Não é panteísmo, isso é imanência. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 20, 19 e 20, ele fala: porque aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus o revelou ou manifestou, porque nós conseguimos enxergar a Deus por meio das coisas que foram criadas, assim como os seus ricos atributos, o seu eterno poder, como a própria divindade. Então ele criou todas as coisas, e ele fez todas as coisas a partir de si mesmo. Olha a prova, versículo seguinte: nele estava o quê? A vida. Agora, aqui começa exatamente o que nós queremos dizer. A vida é uma. Saiba, Tiago, você tem vida? Está vivo? Não tem vida? Está vivo? A sua vida não é outra vida, não é diferente da vida de uma barata. O problema é que a vida se manifesta numa certa proporção na barata e em você numa outra proporção, mas a vida é a mesma. Tanto é que morre você e morre a barata e a vida continua. A vida não morre, quem morre são as existências. Então, quando todos nós morrermos, a vida vai morrer? Não, morrem as criaturas. O princípio que nos faz existir é a vida. A vida estava onde? Nele. E essa vida era o quê? A luz dos homens. Esta vida, atenção, esse Cristo, que é a vida, que é a origem da nossa existência, em nós ela é a luz, é o discernimento, é a razão, é a clareza, é a inteligência. Isso que você é enquanto ser humano, o que te torna diferente de todos os outros seres criados, é que dentro de você tem um logos enquanto vida e luz, e nos demais seres apenas vida. Em você, vida e luz. Estamos falando de quê? Do mundo. Sim ou não? Não percam. Agora segue. E a luz, que é a vida, que é o Logos, ela resplandece nas trevas. Ela brilha. Quantas vezes a luz não brilhou dentro de você? Quantas vezes você não foi iluminado? Você percebeu, você ponderou, você saiu de uma reunião, de uma pregação, de uma situação, a luz falou profundamente com você, iluminou você, mas logo aquele sentimento passou, desapareceu, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não compreenderam o quê? A luz. Percebe que existe uma batalha? A luz querendo te iluminar, te trazer entendimento, sobretudo o entendimento espiritual, eterno, das coisas verdadeiras. Mas as trevas, que é a ignorância, a ilusão, a hamartia, o erro, luta contra a luz, e não raras vezes as trevas não compreendem a luz. E a nossa grande guerra é essa, e nessa conferência vai ser esta guerra: a luz querendo nos iluminar, só que as trevas da ignorância, da ilusão, sem querer compreender a luz. Segue adiante. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Percebe o salto que nós demos no tempo? Começou na eternidade, ele criou todas as coisas, e agora que ele criou tudo, a vida geradora que estava nele é a luz dos homens, e essa luz querendo resplandecer, as trevas lutam
para não compreender a luz. Quando diz houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, já nos situa no primeiro advento do Logos, do Cristo. João Batista. João Batista veio para testemunho, para que testificasse da luz. Então João Batista veio para falar assim: olha pessoal, nós andamos em trevas, nós andamos em ilusão, nós andamos em cegueira, mas a luz, que é a vida, que nos cria, que nos sustenta, ela está vindo, ela se fará homem como nós, e a luz, portanto, está vindo. Estamos falando do primeiro advento de Jesus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, ou crescem nele. E amanhã vamos falar disso, desse crer nele. Mas até então nós temos aí João dizendo: olha, a luz está chegando, vocês estão em trevas, e quando a luz chegar, essa luz vai resplandecer, ela vai nos iluminar, ela vai nos conduzir, ela vai nos esclarecer, e é necessário que todos nós creiamos na luz. Não era ele, no caso João Batista, não era João Batista a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia. Ali estava a luz verdadeira, que alumia quem? Alumia a todos os homens, ou a todo homem que vem ao mundo. Você veio ao mundo? Pois essa luz é que te ilumina. Primeiramente, essa iluminação dessa razão que você tem, dessa consciência que você tem, dessa inteligência que você tem. Essa luz tende a resplandecer até abrir os olhos espirituais do nosso coração. Mas aí que está a grande questão. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo. Onde é que ele estava? No mundo. Jesus veio ao mundo, o Logos se fez carne, ele estava no mundo, ele era Deus, ele era a vida, ele era a luz, a verdadeira luz. Agora olha a grande questão: ele estava no mundo, e o mundo fora feito por ele, e o mundo não o conheceu. Irmãos, olha, se isso não nos tocar, nada mais nos tocará. Ele estava no mundo, a vida que te gera, que te sustenta, que criou todas as coisas, entrou no mundo, se fez homem. A verdadeira luz estava no mundo, o mundo fora feito por ele. Agora, este mundo criado por ele, olha para ele, sendo ele a razão da nossa existência, em quem vivemos, em quem existimos, em quem nos movemos, só que o mundo não o conheceu. Seria melhor dizer assim: o mundo não viu nele o que de fato ele era. O homem não identificou em Jesus de Nazaré o que ele é de fato. Agora veja o versículo 11. Veio para o que era seu. Quem era esse o que era seu? Veio para o que era seu. O que era dele? De acordo com o texto que estamos vendo, volta no versículo 9. Estava no mundo, versículo 10, desculpe-me. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. A quem pertence o mundo criado? Quem fez o mundo criado? Para quem foi feito o mundo criado? Não foi para ele? Agora o versículo 11. Veio para
aquilo que era seu, ele veio para o mundo que era seu. Infelizmente, por algumas razões, algumas linhas teológicas entendem esse o que era seu como se referisse aos judeus, como se os judeus fossem pertencentes a Cristo, os seus patrícios, veio para os seus patrícios, e o restante do mundo não fosse dele. Mas todo o texto está dizendo que ele é o Logos, que ele é a vida, que ele é a luz, que ele é o Criador, que o mundo é dele, e ele veio a este mundo iluminar todo homem, mas este mundo não o conheceu, e que portanto ele veio, não foi para alguma coisa que lhe era estranha, ele não veio para estranhos, ele não veio para algo que não lhe pertencia, ele veio para os seus. A luz veio para aquilo que pertence a ele, veio portanto para você, veio portanto para mim. Só que os seus, aqueles que lhe pertencem, não o receberam. E aqui está a grande questão. Vou encerrar a mensagem dessa noite, nesta parte, nesta reflexão. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Geralmente se encerra uma mensagem fazendo um apelo para que as pessoas aceitem a Cristo. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha até atendido a um apelo desses, e talvez até haja pessoas que perguntem: pastor, por que aqui no Devap vocês não fazem um apelo para que as pessoas aceitem ou recebam a Cristo? É muito complicada essa pergunta sua, porque não tem como você receber o que você não sabe o que é. Para você poder chegar à decisão de falar: eu recebo a Cristo, você terá que ouvir a mensagem de amanhã. Amanhã nós vamos tratar de um segundo problema. Hoje tratamos do problema da cegueira, ou seja, o que explica toda a condição da humanidade na qual ela vive e toda a insuficiência e incapacidade da religião humana é o fato de o homem ser cego, não enxergar. Logo, se você não enxerga, você não se move na direção daquilo que você não está vendo. Perfeito? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amanhã nós retornamos e vamos seguir a partir do versículo 11. Então não se esqueçam de tudo que foi dito essa noite. Guardem, e amanhã nós daremos continuidade.